Olá, mais uma vez juntos, ouvindo, compartilhando coisas positivas. Queremos neste momento compartilhar com você mais um artigo do nosso companheiro Jorge Hessen, que sensibilizou-me. Diz o articulista: a revista Isto É divulgou interessante matéria sobre as mulheres na vida de Jesus, demonstrando que elas não foram simples coadjuvantes das passagens que marcaram o cristianismo. Os evangelistas são explícitos quanto à numerosa presença feminina na paixão ao pé da cruz. Foram elas as testemunhas dos momentos chaves dos tempos apostólicos. Historicamente, o patriarcado ancestral tem dominado a trajetória do cristianismo. A exemplo de Deus, o Pai e não Mãe, Criador e não Criadora, passando pelos 12 apóstolos e não apóstolas, e culminando com Jesus, Filho e não Filha. Curiosamente, contudo, são as mulheres que não só participaram, como protagonizaram boa parte dos momentos cruciais da vida de Cristo. Foi no encontro com Maria que Isabel confirmou o projeto divino à prima e, ao anunciá-la como bendita entre as mulheres, além de bendizer o fruto do seu ventre. Isabel, idosa e estéril, mas grávida de João o Batista, representaria o passado que abre caminho e dá as boas-vindas ao povo, que é Maria, jovem e grávida de Jesus. Miriam de Maigdon, ou Maria de Magdala ou Madalena, que foi libertada de 7 algozes espirituais, desobsediada por Jesus, passou a segui-lo e se tornou importante no ministério cristão. A mais poderosa das demonstrações de confiança ao Mestre Jesus em Madalena, e por extensão nas mulheres, foi o fato de tê-la escolhido para ser a primeira testemunha do seu ressurgimento após a crucificação. A história de outras 2 mulheres próximas de Jesus no Evangelho dá exemplo disso. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, têm 2 episódios marcantes junto ao Messias. A importância das mulheres, aliadas ao fato de que muitas não foram identificadas, aumentou um verdadeiro aluvião de lendas sobre o papel que elas tiveram nos momentos apoteóticos do Evangelho. O certo é que o legado feminino deixado pelas mulheres contemporâneas de Jesus tem valor inestimável. Os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, compilados entre os anos 30 depois de Cristo e 80 depois de Cristo, dão enorme importância à presença feminina na Boa Nova. É fato. O cristianismo primitivo foi o primeiro movimento histórico que tentou dar à mulher uma condição de status social igual à do homem. Mas, com o passar dos anos, o movimento cristão fragmentou-se e a única vertente que sobreviveu e cresceu sobre a função social da mulher foi a interpretação de Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. O apóstolo dos gentios era formado no rígido patriarcalismo, o da lei judaica, mesmo tendo realizado profundas transformações morais com relação aos costumes tradicionais, legados de sua estirpe racial. Ainda assim, após sua conversão, não superou algum de seus costumes cristalizados, sobretudo em relação às mulheres. Comprovam sua rigidez em relação a elas as suas missivas a Timóteo. Não permito à mulher que ensine nem se arrogue autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio com o espírito de submissão. Ou ainda aos cristãos de Corinto quanto prescreve: se desejam instruir-se sobre algum ponto, perguntem aos maridos em casa. Não é conveniente que a mulher fale nas assembleias.
E aos Colossenses admoesta: mulheres, sejam submissas a seus maridos, pois assim convém a mulheres cristãs. Percebe-se sem muito esforço de interpretação que o apóstolo de Tarso não assimilou na crítica que a liberdade de consciência que ele apregoava envolvia também os anseios femininos, distorção que o Espiritismo corrigiu, desautorizando qualquer ideia de rebaixamento da mulher em relação ao homem e vice-versa. Em verdade, a mulher é exponencial referência do equilíbrio definitivo do planeta. Cabe a ela influir decisivamente sobre os seres que reencarnam, transmitindo-lhes a primeira noção da vida. Sabemos que homem e mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos porque a ambos foi outorgada a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Não existem sexos opostos, mas complementares. Em pleno século XXI, temos um cristianismo que, no que diz respeito às mulheres, ainda está na Idade Média. Portanto, nada mais justo que a luta pela causa de maior liberdade e direito para a mulher. Afinal, na ordem divina não há distinção entre os dois seres. Mas, obviamente, surge muita cautela. Os movimentos feministas, não obstante tenham seu valor, costumam cair no radicalismo, querendo fazer da participação natural uma imposição. Muitas vezes, em seus intuitos, ao lado de compreensível pleitos, enunciam propósitos que fariam da mulher não mais mulher, mas imitação ridícula e imperfeita do homem. Jamais podemos deixar de lembrar das irmãs Fox, Florence Cook e das jovens senhoritas que colaboraram intensamente com Kardec na qualidade de médiuns. Segundo informações históricas, as corajosas vanguardeiras da mediunidade chamavam-se Juliane Boudin, Caroline Boudin, Ruth Jaffé e Aline Carlotti. As duas primeiras psicografaram quase a totalidade das questões do Livro dos Espíritos nas reuniões familiares dirigidas por seus pais e assistidas pelo codificador. Ruth foi a medianeira responsável pela revisão completa do texto, incluindo adições. Aline fez parte do grupo de médiuns através do qual Kardec referendou as questões mais espinhosas do livro, fazendo uso da concordância dos ensinos, controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. Atualmente, embora as mulheres ainda não usufruam do prestígio e reconhecimento que tinham nos tempos do Cristo, a força das histórias daquelas que viveram a fé de forma plena, por meio de atos e palavras, deixou uma marca e continua estimulando mudanças estruturais. No século XIX, se o Consolador prometido não contasse com a mão de obra, com a grandeza, com a persistência, com a moralidade feminina, certamente a doutrina espírita inexistiria. Assim, são as palavras do nosso companheiro Jorge Hansen, valorizando a presença da mulher no movimento espírita. E eu, particularmente, agradeço a honra de, nessa encarnação, além de ter tido vozes extraordinárias, mãe dedicada ao trabalho da religiosidade, e duas esposas, a primeira já desencarnada, a segunda trabalhando conosco no serviço do bem, a honra de ter também duas filhas a quem dedicamos a nossa vida e recebemos contribuição expressiva. Que Jesus abençoe as mulheres e que elas possam cada vez mais nos ajudar na jornada do bem. E que o nosso caro Jorge Hansen continue escrevendo, iluminando as páginas de jornais e da internet, com a sua palavra escrita, com a sua grafia firme e positiva. Até o nosso próximo encontro e muita paz.